A proposta corintiana foi de dobrar o salário do Carlos Miguel. Ele ganha cerca de 250 mil reais, a proposta foi de 500 mil reais. Mas eu ouvi que a decisão do Carlos Miguel não foi financeira, tá? Eu ouvi a mesmíssima coisa que eu ouvi quando o Cássio saiu. O Cássio saiu porque falou para pessoas em volta dele, no entorno dele, que ele não estava contente com a forma como o clube estava sendo gerido, com o dia a dia do CT Joaquim Grava, com as pessoas, os profissionais em volta. Ele não estava contente com o que estava acontecendo no entorno do futebol do Corinthians. O Carlos Miguel falou exatamente a mesma coisa para outros jogadores do Corinthians com quem eu conversei. Ele falou que ele estava saindo porque ele estava descontente com o que estava acontecendo no Corinthians, que ele não estava feliz do jeito que as coisas estavam sendo geridas no Corinthians. E quando a gente fala geridas, não é o técnico, são os dirigentes. E por isso que eu falei que outros jogadores podem sair. O Fausto já pediu para sair. O Fausto pediu para ser negociado com o Atlético Mineiro. O Fagner está querendo sair. E outros jogadores podem ir pelo mesmo caminho. Não é a questão financeira. Repito, o Carlos Miguel, eu ouvi de outros jogadores do Corinthians com quem o Carlos Miguel conversou a mesmíssima coisa que eu ouvi quando o Cássio saiu, que esses jogadores não estavam gostando do jeito que o Corinthians estava sendo gerido. Seguinte, o presidente Augusto Melo estava acompanhando o treino, ele estava sentado no banco de reservas acompanhando a atividade, tranquilo, sossegado, quando a Vaidbet soltou a nota informando que rescindiria o contrato com o Corinthians. Não deu 5, 10 segundos, o presidente foi avisado e entrou. Me lembrou muito o episódio do Bush, na tragédia lá nos Estados Unidos, o George W. Bush, que estava lá lendo historinhas para crianças quando foi avisado da tragédia. Lembrou bastante, porque ele não esperava essa nota de rescisão claramente, porque ele estava sossegadão lá no banco e acompanhando o treino, e ele entrou para a parte interna, não quis conversar com os jornalistas, tá? Todos os jornalistas estavam lá, seria a oportunidade perfeita para ele bater um papo, que não fosse gravado, que não fosse uma coletiva, fosse apenas um papo para explicar as situações. Nem isso o Augusto Melo quis, ele foi para a parte interna, e aí depois o Corinthians soltou uma notinha protocolar lá, sem falar nada, né, dizendo do anúncio da Vaidbet. Mas enfim, depois que isso aconteceu, alguns conselheiros corintianos entraram em contato comigo, Tomás, eu até falei no Papo de Craque primeira edição, o seguinte: os conselheiros tinham entrado, mais de 70 conselheiros tinham assinado um pedido de uma reunião, para que acontecesse uma reunião extraordinária e o presidente Augusto Melo fosse convocado no Conselho Deliberativo para explicar toda essa situação da Vaidbet e a suposta empresa laranja. Esse pedido foi protocolado no dia 8 de maio. O Romeu Tuma, presidente do Conselho, tinha 30 dias para marcar essa reunião, ou seja, 8 de junho, amanhã. Ele ainda estava no tempo para marcar essa reunião. Acontece que, com a rescisão da Vaidbet, esses conselheiros pensaram que não havia mais motivo para o presidente ir lá explicar a Vaidbet se a Vaidbet não estava mais no Corinthians. Então eles se reuniram hoje à tarde, tá? Houve uma reunião dos conselheiros de oposição, principalmente do Corinthians, e eles decidiram, eu acabei de conversar enquanto vocês estavam falando aí, um dos conselheiros que estavam na reunião, não chegaram ainda a uma decisão, vai ficar para segunda-feira a decisão. Mas, a princípio, a maior chance, a maior possibilidade é que eles entrem com um pedido de impeachment do presidente Augusto Melo, tá? Quando eles entrarem com pedido de impeachment, eles precisam de 51 assinaturas no mínimo. 52, 3, 4, 5, mais de 51 assinaturas eles precisam. Tinham 70 e poucas assinaturas no pedido de convocação do presidente. Não deve ser tão difícil, 50 e poucas assinaturas no pedido de impedimento do presidente. Assim que eles entregarem este pedido, o Romeu Tuma terá mais 30 dias para convocar uma reunião do Conselho. Nesta reunião será votado se os conselheiros aceitam ou não o impedimento do presidente. Se os conselheiros aceitarem, aí o Romeu Tuma tem que abrir uma assembleia de sócios. Os sócios do clube votam se aceitam ou não o impedimento do presidente. Se os sócios aceitarem, aí o Augusto Melo seria afastado. O primeiro vice-presidente do Corinthians, que é o Osmar Stabile, assumiria como presidente
e ele teria 30 dias para marcar uma nova eleição. Só que esta nova eleição aconteceria apenas no Conselho Deliberativo. Os sócios aí não votam no Conselho Deliberativo. E quem pode ser candidato? Conselheiros vitalícios ou conselheiros que já têm 2 ou mais mandatos trienais, 3 anos, né, no Conselho do Corinthians. Então, os conselheiros vitalícios ou os que têm 2 ou mais mandatos levantam a mão, quero ser candidato, aí os conselheiros votam e elegeriam o novo presidente do Corinthians. É importante falar, Tomás, antes de passar para você, que hoje à tarde aconteceu algo que já era esperadíssimo, a gente já falou várias vezes isso aqui na Transamérica. O Rosala Santoro, diretor financeiro, e esse vídeo terrível, né, ao lado do presidente Augusto Melo, parecia um vídeo de comédia trágica, né, ele totalmente sem graça ali, ao lado do presidente, falando, eu fiz, todo mundo sabia que ele queria sair do cargo. Hoje ele deixou o cargo, entregou o cargo de diretor financeiro. O Fernando Alba entregou o cargo de adjunto do futebol. Os dois pertencem ao Movimento Corinthians Grande, que é uma chapa muito importante no Conselho Deliberativo do Corinthians, que apoiou o Augusto Melo na eleição e que hoje soltou uma nota praticamente se colocando na oposição ao presidente Augusto Melo. Por que isso é importante? Primeiro porque o Augusto Melo, em 6 meses de mandato, já perdeu o diretor de futebol, o diretor adjunto de futebol, o diretor financeiro, o superintendente de marketing, o diretor jurídico que pediu para sair. Esses são os que eu estou lembrando, mas houve mais saídas também na gestão do Augusto Melo. Ele está praticamente sem dirigentes, sem diretores. Ele só tem o diretor administrativo, que é o Marcelo Mariano, que, aliás, é uma das causas desta debandada, né? O Yunque Lee, que era o diretor jurídico do Corinthians, ele falou para o Augusto Melo que ele precisava afastar o Marcelo Mariano, que estava envolvido nesse caso da Vaidbet, aí ele ficaria como diretor jurídico. O Augusto Melo não quis, ele rejeitou, e aí o Yunque Lee, diretor jurídico, pediu para sair. Então o Augusto Melo está praticamente sem diretores, está sozinho praticamente hoje como presidente do Corinthians. E o Movimento Corinthians Grande, que como eu disse, é uma chapa muito importante, vai para a oposição. Aí chega um pedido de impeachment, a gente sabe que o impeachment sempre é político, né, Tomás? É lógico que existe um fato que acaba sendo argumentado como motivo para iniciar um processo de impeachment, mas a votação é mais política do que qualquer coisa, tanto no país quanto em um clube como o Corinthians. E aí um movimento grande como este ir para a oposição exatamente nesse momento é a pior coisa que poderia acontecer com o presidente Augusto Melo. A terceira via seria o próprio movimento Corinthians Grande. Eles têm poder, a meu ver, para lançarem um candidato. Por exemplo, o Felipe Isabella, que já foi candidato à presidência do Corinthians, ele pertence ao movimento Corinthians Grande. E há outros nomes fortes também. É lógico que a Renovação e Transparência vai lançar um candidato ou até mais, porque há a possibilidade, já que não é uma eleição entre os sócios, é uma eleição no conselho, de lançar 2, 3 candidatos. E é lógico que o Augusto Melo também vai tentar lançar um candidato do lado dele. Mas eu creio que há outras chapas que podem tentar, pelo menos, entrarem nesta eleição, como, por exemplo, o Movimento Corinthians Grande. Tem um movimento, tem a chapa que é apoiada pela Gaviões da Fiel, por exemplo, que era arquibancada 85, né, que pode entrar também nessa parada aí em um possível movimento do Conselho Deliberativo para impedimento do presidente. E tem outra situação difícil hoje está complicado, Tomás. Essa sexta-feira é trágica para o torcedor. O Santos Laguna do México está avisando ao Corinthians que entrará na FIFA com um pedido de transfer ban ao Corinthians, pelo fato do Corinthians estar devendo 5.800.000 reais daquela que seria a segunda parcela de 6 parcelas do pagamento do Félix Torres. O Corinthians pagou a primeira, a segunda venceu no dia 15 do mês passado e o Corinthians já não pagou. O Corinthians tentou fazer um acordo com o Santos Laguna e parcelar esse valor. Parcela é ótimo, mas é o que o Corinthians está tentando. Mas o Santos Laguna não quis cumprir o contrato, está no direito dele, tem os 5.800.000 mais 15% de juros. Se o Corinthians não pagar até o final do mês, Tomás, atenção, o Corinthians pode sofrer um transfer ban
nesta janela de transferências, nessa, que abre no dia 10 de julho, porque o Corinthians é reincidente. Quando é reincidente, a FIFA agiliza mais. Aí o Corinthians, mesmo o Augusto Melo tendo conseguido contatos na Europa, não vai poder inscrever contratações, inscrever reforços para o segundo semestre. O que eu posso falar, eu estou tentando escolher as palavras aqui, tá, Tomás? É que mais gente importante vai sair. Não posso falar isso. Mais gente importante dentro de campo ou fora de campo, Belo? No entorno. Ontem à noite eu estava conversando com o conselheiro Ricardo Melo e ele me disse que ele passou o dia inteiro com o Augusto Melo, porque eles tinham algumas reuniões para fazerem juntos e tal, e eu perguntei para ele, quais as novidades que o Augusto Melo contou da viagem? Nenhuma.